No dia 19 de julho é celebrado o Dia Nacional do Futebol. E hoje, o Curioso do Esporte vai trazer um pouco da história do futebol aqui no Maranhão. No início do século XX, Nhozinho Santos atravessou o Oceano Atlântico, trazendo uma bola e um livro de regras do esporte que havia surgido na Inglaterra. Aos poucos, o futebol foi crescendo e se popularizando no território maranhense. Então, o futebol no Maranhão ele é muito interessante porque ele não veio de outros estados do Brasil, ele veio direto da Inglaterra, pelo Nhozinho Santos e por outros jovens daquela época. E é organizado o primeiro time de futebol regular, o Fabril Athletic Club, né, em 1907. Esse clube vai ser extinto em 1914 e vai ser recriado 3 anos depois com o nome de Football Athletic Club, né? Com a mesma sigla, FAC, né? E o FAC ele foi o primeiro time de futebol do Maranhão. E o futebol, ele foi, como no Brasil, ele foi abraçado pela população. Então começou ali as equipes com os próprios industriários, né? Os industriais, né? Melhor dizendo, os proprietários das fábricas, eles eram os jogadores. E aí depois começam a aparecer operários jogando nos times. E aquilo ali ganha uma dimensão imensa. Tanto que a Fabril, a antiga fábrica, né, a têxtil, a Companhia Fabril Maranhense, a fábrica Santa Isabel, ali no canto da Fabril, ela teve o seu próprio estádio. Com o tempo, o futebol passou a fazer parte do cotidiano e dos corações das famílias maranhenses, que dividiam essa paixão entre os clubes locais. Cada time representa um pouco do legado que Nhozinho Santos deixou para o estado. Não só o futebol, né, começa o futebol maranhense, né, os times antigos do Maranhão que hoje ainda existem, o Sampaio Correia, o Maranhão Atlético Clube, também o Moto, que é um legado dessa época também. Esses são os grandes representantes desse legado, né, dessa história que foi iniciada lá pelo Nhozinho Santos. Então, ele é o grande iniciador do futebol do Maranhão, como outros jovens daquela época. Inclusive, eu mesmo tive um ancestral que foi um dos fundadores do futebol do Maranhão, e ele tinha um time chamado Santa Cruz Futebol Clube. Um século depois, o esporte inglês segue crescendo e mudando pessoas em todo o Maranhão. Cada jogador carrega um pouco do sonho de quem cruzou o oceano para ficar marcado no futebol.